Bom dia, Paulo Otomani. Bom dia a todos vocês, bom dia senhoras que nos ouvem, bom dia Juquita, bom dia Fábio, bom dia Bill, bom dia Leandro Severo. Quero, em nome da Alice, cumprimentar todas as mulheres de São Carlos, cumprimentar o Cláudio de Salve, e em nome do Cláudio cumprimentar todos os agricultores da nossa cidade e cumprimentar também a esposa Semiramis, que tem, junto com a Alice, feito um excelente trabalho aí no Fundo Social de Solidariedade. E cumprimentar o Belo, que esteve conosco em 2012, numa campanha vitoriosa, e agora retorna pra gente numa nova tentativa, termos uma nova campanha vitoriosa, né, Belo? Então eu quero agradecer muito a oportunidade, o convite e colocar à disposição de vocês pra gente esclarecermos temas aí que fazem parte do dia a dia da cidade de São Carlos. Candidato Paulo Otomani, eu gostaria de iniciar uma pergunta. Esta é o senhor que participou já de várias outras campanhas, essa é uma campanha, creio eu, que diferente das demais. O senhor sai à rua agora para pedir voto para a sua reeleição. O senhor sente uma diferença nisso? Olha, eu sinto, por um lado, um carinho muito grande da população. Aquelas pessoas, por exemplo, que fazem parte das 19 mil cirurgias eletivas que nós proporcionamos a essas pessoas, pagas aos preços da Unimed. Aquelas pessoas que foram beneficiadas com as 74 obras que nós fizemos, Juquita. Aquelas creches que nós inauguramos, as mães, os pais. Então, a saúde que nós melhoramos lá no Santa Felícia, as USFs que nós abrimos, entendeu? As escolas que nós reformamos todinhas, que estão num processo de valorização dos professores, a melhoria significativa da merenda, entendeu? Então, nós temos tido muito mais apoio. E claro que nós temos as reclamações que, como ser humano e como cidadão da cidade, eu tenho que reconhecer que o dinheiro não deu para fazer tudo. A nossa prioridade foi cuidar das pessoas, cuidar da saúde e cuidar da educação. E quando a gente se defronta com buraco, é claro que a hora que você cai e passa com a roda do carro no buraco, a primeira coisa que você lembra é do prefeito. Mas a gente tem uma cidade que tem uma dívida ativa, de pessoas que não pagam os impostos na cidade de São Carlos, em torno de 400 milhões de reais. Dos 400 milhões de reais, 150 milhões é dívida podre, e os outros 300 milhões de reais são pessoas que deixam de pagar o seu IPTU também. Então, essa falta de pagamento, eu reconheço que com o desemprego, com a situação difícil que vive a economia, com essa crise moral que vive o país, a primeira coisa que a pessoa, no momento de dificuldade, de desemprego, ela faz, Leandro, é deixar de pagar o imposto, deixar de pagar o IPTU. Então, isso faz muita falta na cidade. Nós temos, por exemplo, 28 mil automóveis, e muitas das vezes a pessoa que reclama do buraco, ela não está pagando o IPVA. E o IPVA, 50% disso vem para o município, Juquita. Então eu digo que a caloricidade da população é muito maior do que a rejeição. É claro que eu entendo que as reclamações fazem parte do processo democrático, e eu aceito isso, e eu peço desculpa, porque a minha prioridade, quando nós nos propusemos a ser prefeito da cidade, foi tirar o sufoco das pessoas que estão na fila de espera por uma cirurgia eletiva. E conseguimos fazer 19 mil cirurgias eletivas, gastamos mais de 15 milhões de reais de fonte 1 e melhoramos muito a saúde e a educação. Tanto que, nas pesquisas que nós temos, a primeira reclamação da população era o buraco, a segunda era o mato, já não é mais o mato, entendeu? Então eles reclamam realmente da segurança, reclamam dos buracos com toda razão, e a gente vai melhorar a segurança à medida que a gente tiver desenvolvimento e mais emprego. Nós estamos trabalhando para isso. Nós trouxemos mais de 3 bilhões de investimento. O último investimento do Serasa Experian já está com 500 empregos, e até o final do ano que vem
nós teremos 1.500 empregos aí para oferecer para a população da cidade. O Mafra, Banco do Brasil, já tem 1.800 empregos, o Shopping Passeio 800 empregos, o Grupo Senago em 3 lojas já gerou 800 empregos, 80 milhões de investimentos. Então São Carlos é a bola da vez. São Carlos está numa posição invejável, segundo os índices do Firjan, é uma cidade das mais propícias para se investir no Brasil hoje, e é a terceira cidade que mais pagou dívidas no Brasil para o governo federal. Prefeito, dentro desse aspecto de dívida, o senhor tem uma preocupação com relação à dívida flutuante? Qual o valor dela? O senhor acredita que conseguirá pagar até o fechamento do exercício fiscal de 2016? Então, nós temos hoje uma dívida flutuante em torno de 13 milhões de reais. 13, então reduziu, porque... Estamos reduzindo, eu queria dar os números para vocês aqui. Veio aqui um candidato e falou que nós, em 3 anos e meio, nós operamos com 2,45 bilhões de reais. Mais ou menos isso, né? Quase 2 milhões e meio. Então, nós queremos corrigir esse número para 1 bilhão 974 milhões. E desse 1 bilhão 974 milhões, quando se diz que tem dinheiro na prefeitura, tem dinheiro, então eu digo o seguinte, ó, o que você tem que considerar dinheiro na prefeitura é a receita corrente líquida. A receita corrente líquida é formada pelos impostos que são IPTU, ISS, ITBI, IRF, dívida ativa, multas, Fundo de Participação dos Municípios, ICMS, IPVA, Fundeb e algumas outras receitas e deduções. Então, quer dizer, é dinheiro que a prefeitura pode trabalhar sem ter nenhum compromisso com a lei federal. Exatamente. É esse dinheiro que nós temos para trabalhar. Aí. Então não é 2,4 bilhões, como o candidato veio aqui e falou. Realmente esse número é 1,9 bilhões. Desse ponto 1,9 bilhões, eu queria mostrar para vocês aqui. A receita corrente líquida em 2013 foi de 394 milhões. E as despesas da prefeitura chegaram em 368 milhões. Nós fechamos 2013 com superávit de 5,8 milhões. Em 2014, nós tivemos uma receita de 429 milhões. E fechamos com uma despesa de 438, e acrescida nessa despesa de 438 está 33 milhões bloqueados pelo Tesouro Nacional. E nós fechamos com um passivo, Fabinho, de 8,9 milhões. Se não tivesse o bloqueio de 33 milhões, nós fecharíamos com superávit de 24 milhões. Em 2015, nós tivemos uma receita corrente líquida de 433 milhões. Tivemos uma despesa de 453 milhões, incluso um bloqueio de 30 milhões. Nós fechamos com 20 milhões negativo. Se não tivesse tido o bloqueio de 30, nós teríamos um superávit de 10 milhões. Então, Juquita, nós vamos fechar a posição para fechar esse ano com todos os cortes que nós estamos fazendo, Juquita. Dos 13 que nós temos hoje, a nossa expectativa é fechar com 2,4 milhões de reais negativo, porque nós estamos administrando em cima do fio da navalha, cortando todas as despesas, cortando todas as compras diretas, reduzindo a hora extra, reduzindo o consumo de combustível. Estamos fazendo o maior revamp em todas as secretarias da prefeitura, e tudo aquilo que pode ser cortado nós estamos cortando para chegar no final do ano com déficit zero. O senhor chega em déficit zero no final do ano? Estamos tentando. Eu estive no Tribunal de Contas ontem, exatamente mostrando esses números pro Sidney Beraldo, e o Sidney Beraldo me perguntou: quanto que você tem, com todos esses bloqueios, quanto que você está fechando de déficit aí? Estou fechando com 2% mais ou menos e 3% em 2014, 2015, depois do bloqueio de 74 milhões. Ele falou o seguinte: São Carlos merece um prêmio. Outras cidades estão fechando sem o bloqueio, pela crise que o país vive, Leandro, com 15% de déficit. Agora, também foi dito aqui, prefeito, isso aí, que a prefeitura recebe aí os 700 milhões e recebeu os 2 milhões aí durante 3 anos e estava negativo, tudo isso. O senhor deu essa explicação. Agora, outra coisa que falam também aqui, que
Há secretarias que ficaram a zero, que não teve dinheiro para gastar nesse tempo todo. E que a parte administrativa da prefeitura, setor pessoal, houve um aumento de gastos superior a 50%. De gastos. Bem, veja que aumentou tanto assim? O número não é bem esse. Nós passamos de um índice de 50% da folha sobre a receita corrente líquida, e o nosso governo foi o governo que mais deu aumento ao funcionalismo público. Nós demos a todos os professores, 1.800 funcionários da educação, nós demos um aumento de 10%. Acima do dissídio. E no dissídio, nós fizemos um dissídio escalonado. Para os funcionários de valor salário pequeno, nós demos um dissídio de 10%. E para os de alto salário, 16%. Então, realmente, o nosso governo procurou atualizar os valores dos salários do trabalhador, reconhecendo o valor do salário dos trabalhadores. E, além disso, implantamos a lei do piso, que é a lei 11.738, que dava esse aumento de 10% para os professores, e além de dar aumento de 10%, permite aos professores 1/3 do tempo livre para que eles possam se adaptar pedagogicamente em trabalho pedagógico coletivo, HTPI, trabalho pedagógico coletivo individual, entendeu? Então a gente valorizou muito o professor. Agora, não é verdade, porque o governo passado governava com 600 cargos de confiança. Nós estamos governando com 140, 80 externo e 60 interno, valorizando os servidores internos. Por exemplo, nós temos secretário e diretores hoje que ocupam a secretaria, são funcionários de carreira, são funcionários que nós valorizamos. Paulo. Prefeito, o senhor conseguiu, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o candidato Neto Donato, o senhor conseguiu implementar o choque de gestão na administração? Claro, a cidade que mais se destacou no Brasil, veja bem, o governo nosso em 3 anos e meio foi o governo que mais investiu na saúde e mais resultado trouxe para a saúde. Os indicadores de desempenho do SUS, de prevenção de câncer de mama, câncer de colo uterino, prevenção de câncer de próstata nos homens, câncer de colo intestinal nos homens, aumentaram significativo na cidade de São Carlos. De 3,5 e 4,5, nós fomos para 6,5 e 7,5. O nosso IDEB já superou os indicadores de 2018. As nossas escolas, todas foram reformadas, e 174 milhões de reais em caixa, nós oferecemos para a cidade 74 obras. Das 74 obras, uma das mais importantes foi acabar com a sede do povo da cidade de Araciri e de outros bairros da cidade. Quando nós assumimos a administração, Juquita e amigos que nos ouvem, 30% da cidade carecia da falta d'água. Nós resolvemos o problema da falta d'água, botando bombas anfíbias no espraiado, resolvendo o problema das válvulas de segurança que nós tínhamos no Ribeirão do Feijão, que faziam com que a tubulação ficava cheia de ar e não conseguia se bombear a água para cá. E o pior de tudo isso, com os 74 milhões que o governo passado deixou para nós, Juquita, o nome da prefeitura foi parar no CALC, que é o Serasa do governo federal. Com isso, nós perdemos 60 milhões de investimentos, que seria 22 milhões para uma nova estação de tratamento de água no SEAT, para abastecer toda a parte sul da cidade, com uma ponte de safena que nós vamos tirar lá do Ribeirão do Feijão, 8 quilômetros de ponte de safena com 600 milímetros de diâmetro, e vamos aumentar a outorga lá de 40 para 80 litros por segundo, que nós temos condições de aumentar essa outorga. E perdemos mais 30 milhões numa nova ampliação da extração de tratamento de esgoto para manter o abastecimento de esgoto até 2030 na cidade. Agora eu quero dizer que o nosso governo não aumentou absolutamente um centavo a dívida do município. Aliás, nós pagamos da dívida fundada, em 2013 nós pagamos 10 milhões, 2014 43 milhões, 2015 30 milhões e 2016 nós vamos pagar 18 milhões de dívidas que nós herdamos de governo passado, uma verdadeira múmia
deixada no armário da cidade de São Carlos. Como outros problemas que nós tivemos, nós pegamos aí o problema do transporte coletivo. Em 2007, o Tribunal de Contas denunciou que o contrato firmado com a atual empresa em 2004 era irregular. A prefeitura recorreu 2 vezes, o prefeito foi multado. Em 2011, realmente, o tribunal deu a pá final. Agora, o senhor é criticado pelo seguinte fato: por que só agora, no final de seu governo, que é feita a intervenção aí no sistema, o senhor coloca uma empresa de emergência e faz rapidamente, no final, essa concorrência? Existiu uma liminar dada pela Justiça da Vara Pública, a doutora Gabriela, que fazia com que essa liminar fazia com que o serviço fosse mantido e enquanto não tivesse uma decisão da justiça, a gente tinha que pagar o subsídio de R$783 mil por mês para complementar praticamente o salário daquela empresa, porque a empresa não tinha condições de pagar o salário. E em junho houve a decisão final da Justiça da Vara Pública. Há necessidade de se fazer uma nova licitação e deu até o dia 23 de junho para a gente abrir. Nós somos ao Dr. Denilson, que é o promotor que propôs o inquérito civil, ação civil pública, e negociamos com ele. Então nós transferimos para o dia 23 de agosto, concluir o edital de licitação e em 23 de dezembro terminar e ter uma nova empresa escolhida que vai operar o transporte coletivo na cidade de São Carlos por 10 anos. Agora, toda vez que você faz uma licitação do transporte coletivo na cidade, Juquita, essa licitação sofre uma impugnação, ela sofre uma impugnação de uma empresa de Minas Gerais, ela sofre uma impugnação e esse contrato demora 3 ou 4 anos para ser concluído. Então, se nós não tomássemos essa medida agora, essa empresa que está aí, ficando até dezembro, na hora do fechamento da licitação, se viria impugnações no edital e ela continuaria mais 3 ou 4 anos, com a prefeitura impossibilitada de pagar o subsídio para ela de R$783 mil, porque a empresa, Juquita, ela é uma das maiores devedoras de ISS da cidade. Tá aqui, ó. Viação Renascença Transportes Coletivos, ela deve 42,7 milhões. Mas ela também não está na justiça. Ela está credora de 24. Não tem decisão em primeira instância, por quê? Porque em 2004, no novo contrato, foi criado um sistema chamado Citrans. Esse sistema Citrans fazia uma redução do número de linhas na cidade e reduzia também o número de quilômetros rodados pela empresa. Ela teria uma economia. Houve uma ação judicial, o Ministério Público entrou contra esse edital da prefeitura e ela foi obrigada a manter o mesmo serviço no preço antigo, Juquita. Isso começou a quebrar a empresa a partir de 2004. Ela começou a entrar em dificuldade, nós entramos em 2013, o Miguel Simati me procurou por diversas vezes, tentando fazer um refis. Nós tivemos até uma reunião na vara da Fazenda Pública com o Dr. Denilson, com o Miguel Simati, com o advogado dele e com a prefeitura, e ele gostaria que esses 24 milhões fossem pagos em parcela de R$500 mil por mês para que ele pudesse renovar a frota dele. Primeiro, não existia ação julgada em primeira instância, então eu não poderia concordar. E o doutor Denilson foi muito taxativo, falou: eu não quero mais essa empresa de ônibus aqui na cidade porque ela não cumpriu os requisitos mínimos do contrato durante 10 anos. Então, ao prefeito, se ele não quisesse ser preso, se ele não quisesse ter todos os seus bens penhorados, não cabia outra solução de abrir a licitação do transporte coletivo. Paulo, eu queria saber o seguinte: como é que está sendo a sua visão, sua proposta em relação ao serviço autônomo de água e esgoto, caso você seja reeleito? A nossa proposta é fazer um amplo debate com a sociedade. A lei que impede a concessão já foi derrubada pelo Tribunal de Justiça. Eu quero fazer um amplo debate com a sociedade e, se a sociedade se mostrar, depois de audiências públicas, favorável à concessão do serviço de água e esgoto, concessão, não vamos confundir aqui com privatização. Exatamente. Privatização você vende, concessão você concede como lixo
A empresa faz os investimentos necessários que tem que ser feitos e ela explora. Nos 10 primeiros anos ela empata o que ela investiu, Juquita. Precisa investir mais de 100 milhões para modernizar o sistema. E além disso, o SAI deve para a prefeitura 54 milhões de reais daqueles 74 que nós pagamos. Isso tudo é contabilizado. E agora o SAI tem que devolver à sociedade de São Carlos mais 18 milhões de juros cobrado erroneamente da população, enquanto a estação de tratamento de esgoto estava sendo construída, Juquita. Então a nossa ideia é fazer um amplo debate e, se a sociedade for favorável à concessão para a iniciativa privada, eu não vou ter nada contra. Se a sociedade se mantiver contrária, nós vamos respeitar a opinião da sociedade. O presidente do SAI pediu um aumento de 28% nas contas de água e esgoto. O senhor permitiu apenas a correção IPCA. Isso faz com que o SAI deve estar numa situação um pouco difícil. O SAI sempre teve situação muito difícil, porque ele até hoje não conseguiu comprar um prédio próprio. O SAI tem mais de 40 anos. Você vai lá do lado do SAI, Angemasa tem 25 mil metros, 30 mil metros de área construída nova. Tem outros prédios, tem muitos. A empresa tem que ter resultado positivo, entendeu? Ela não pode ficar patinando e dependendo do dinheiro da prefeitura para fazer seus investimentos. Todos os investimentos que foram feitos em água, esgoto e galerias da cidade de São Carlos, quem a endossou foi a prefeitura. E se nós fomos analisados com 74 milhões, o SAI pagava dessa dívida, que nós pagamos 160 mil reais por mês, o SAI pagava 80. E a hora que nós começamos a pagar 5,6 milhões, o SAI falou, opa, se nós pagarmos essa dívida, nós quebramos. Então, tudo caiu nas costas do Paulo Otomani. Paulo Otomani não tapa o buraco, Paulo Otomani não corta o mato, porque não tem dinheiro, gente. Prefeito, os outros candidatos que vieram aqui, e mesmo candidatos de outras cidades, estão prevendo que as gestões que vão começar em 2017 serão difíceis exatamente por causa de uma crise econômica. Então, como é que o senhor vai fazer? O senhor não teve dinheiro nesse último mandato, como o senhor está dizendo. E apoio próximo? Como é que o senhor vai arrumar dinheiro para resolver os problemas de São Carlos, que não são poucos? Fazendo com que venha mais investimento para a cidade de São Carlos. Por exemplo, o Serasa Experian, a previsão que ele recolha 500 mil reais por mês de SSQN. Então, a Archip vai começar a produzir. A Origem está numa fase final de aprovação da Anvisa dos seus produtos para que o Brasil pare de importar 26 bilhões, vou repetir, 26 bilhões de reais por ano de quimioterápicos, que a maioria deles será feita em São Carlos. Então essa empresa vai aumentar em muito a arrecadação de impostos na cidade. Então a gente atraiu nesses 3 anos e meio mais de 3 bilhões de investimento na cidade. Então o que nós queremos? Que com uma seriedade, uma objetividade, um tratamento retilíneo, quando a gente recebe os investidores na cidade de São Carlos, aquilo que pode, aquilo que não pode. A gente não cria nenhuma dificuldade para depois sair vendendo a facilidade nos cantos escuros por aí, de uma forma muito objetiva. Foi assim que o Serasa Expert escolheu 50 cidades, das 50 ele baixou para 10, das 10 ele escolheu 3, uma em Minas Gerais e 2 em São Paulo, São Carlos e Bauru. E quando veio o presidente americano do Experian aqui a São Carlos, nós o recebemos no nosso gabinete com uma equipe de americanos e conversamos em inglês de uma fluência tranquila, dizendo realmente toda a potencialidade da cidade. Eles nos pediram uma disponibilidade de 5 mil currículos. Em 2 dias nós oferecemos 5 mil currículos. Eu pessoalmente fui visitar todos os prédios e, aliás, um dos prédios da Comercial Fernandes, nós tivemos um dos filhos do Fernandes que morou na Inglaterra, hoje ele trabalha com gastronomia. Ele falou um inglês tão perfeito da Inglaterra como o inglês dos Estados Unidos. Isso deixou o proprietário encantado. Falei, o que você faz? Eu vendo comida aqui. E você fala um inglês tão aprimorado como esse? É porque eu morei na Inglaterra durante 2 ou 3 anos aí. Então aquilo encantou. Porque a maioria dos nossos estudantes, a maioria dos contratados lá, falam português e falam inglês, Juquita. Então, nós temos uma riqueza potencial, essa riqueza de conhecimento que nós temos na cidade.
E a hora que nós internacionalizarmos o aeroporto, e a hora que concluir o hospital universitário, São Carlos vai ficar uma cidade de 500 mil habitantes, mas nós temos que fazer com que ela cresça com planejamento para que ela possa dar uma melhor qualidade de vida para a sua população cada vez melhor. Lembrando, 4 minutos para encerramento da entrevista, hein? Paulo, eu queria só dizer que os maiores devedores de IPTU da cidade, os bancos são os maiores devedores. Nós temos um ex-prefeito que deve 40 milhões de reais, isso não vai ser pago nunca. É bom falar o nome mesmo. Não vou falar o nome. Vem todos os prefeitos. Mas vocês sabem, né? Nós temos os bancos devem IPTU ou ICMS? Isso é ISS. Sobre serviços prestados, eles não reconhecem como prestados no município. Mas tá na justiça, isso vai ser. Tá na justiça, tudo em cobrança. Nós estamos lutando, entrei com uma ação agora, Fabinho, contra a Receita Estadual, no sentido de fazer com que o ICMS da Volks, o valor adicionado, que é aquilo que você vende menos aquilo que você compra, isso acrescido, fique 25% na cidade de São Carlos. Porque a Volks hoje tem um faturamento de 2,7 bilhões por ano e ela não recolhe absolutamente um centavo de ICMS da cidade de São Carlos. Então nós temos que reverter essa equação. E tem também aqui um grande loteador da cidade, cuja família aqui deve 11.167.000 reais, que também precisa pagar as contas aí antes de ficar falando. Isso é IPTU. IPTU. Prefeito, o senhor realizou várias mudanças ao longo do mandato no secretariado, né? Você acha que chegou agora, essa é a equipe que é ideal? Não é. A equipe está muito aquém ainda daquilo que eu pretendo, se a gente tiver a graça de Deus e a confiança da população, de ganhar as eleições. Nós precisamos fazer muitas mudanças, porque ainda há o descomprometimento de alguns funcionários que são cargos de confiança, no sentido de prospectar recursos para a cidade de São Carlos. O pessoal entra na minha sala e fala: Otomani, eu preciso de 3 milhões para fazer essa obra. Fala, sabe qual é o ministério que você tá ligado? Vai para Brasília, põe uma gravata que nem eu ponho, levanta às 5 horas da manhã, pega o avião em Ribeirão Preto, volta para cá e arruma o dinheiro lá, cara. É isso que eu faço. Em relação a essa, até encaixando nessa pergunta, como o senhor espera a relação com os poderes constituídos? Câmara Municipal? A Câmara, o pessoal reclama aí, governo do Estado, governo federal. Governo do Estado, a relação é uma das melhores possíveis. Governo federal, então, onde eu fui, mesmo lá com a gestão da presidente Dilma, eu tive a oportunidade de estar com aqui, tive com o ministro Edinho lá 2 ou 3 vezes na discussão do bloqueio, tive com todos os órgãos, a recepção foi muito calorosa. E com a relação, nós temos com a Câmara Municipal, nós temos uma relação harmoniosa. Existe uma comissão processante agora, que é uma comissão meramente política, e essa comissão é presidida por um candidato a prefeito, movida por um advogado que é advogado do outro candidato a prefeito, e um dos membros da comissão é ligado ao partido candidato a vereador junto com o prefeito, entendeu? Então eu acho que a gente tem que separar um pouquinho a politicagem da política de alto nível, que tem que ter a relação entre o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o Ministério Público. E para finalizar, 50 segundos. Eu queria, de uma forma geral, com toda a dificuldade que nós encontramos na prefeitura, eu queria agradecer a todos os servidores públicos que nós temos lá. Mais de 5.600 famílias trabalhando lá. Trabalhamos diuturnamente, estou trabalhando agora do dia 10 até o dia 30 para fechar a folha de pagamento, que é em torno de 18 milhões de reais. Não atrasamos um dia o pagamento dos servidores, não pagamos ainda a primeira parcela, o 13º, mas nós vamos pagar em novembro. Agradecer, Juquita, em todos os departamentos que eu vou, tudo aquilo que eu peço, tudo aquilo que a população tem necessidade, a gente é bem atendido. E não poderia deixar de agradecer o Cláudio de Salvo, agradecer a minha esposa Alice, que tem feito um trabalho fantástico no Fundo Social de Solidariedade, e a vocês que nos ouvem, muito obrigado.